Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Natureza em Fórmula. Nós ajudamos você a encontrar o bem-estar através da aromaterapia. Eu me chamo Agatha e o tema de hoje vai ser doenças respiratórias. Chegamos ao outono, a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. Nas regiões de clima temperado e subtropical, é caracterizado pela queda gradativa da temperatura e pelo amarelar e o início de queda de folhas das árvores. E também é conhecido o outono pelo tempo seco. Esse tempo seco que o outono proporciona, ele abre também a porta de entrada para as chamadas ites, que são conhecidas como problemas respiratórios ou alergias respiratórias. Dentre elas estão a rinite, a sinusite, bronquite, até mesmo a asma, gerando assim um incômodo e um mal-estar tanto a crianças como a adultos. Isso se dá devido a uma ação exagerada do nosso sistema imunológico às substâncias às quais o nosso organismo foi previamente sensibilizado. O clima frio e seco atuam como fatores irritativos na mucosa nasal. O tempo seco, ele desidrata a nossa mucosa, desencadeando assim um processo inflamatório. A rinite, a sinusite, o bronquite e a asma são doenças muito comuns nessa estação do ano. Por quê? Porque o ar seco e frio, eles agem nas vias respiratórias como irritante. E também no caso das alergias, sendo que essas vias respiratórias, elas ficam inflamadas, se manifestando assim como os sintomas respiratórios. Como afirma até mesmo o farmacêutico naturopata Jamar Teixeira. E também, conforme a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 35% da população brasileira ela sofre com algum tipo de alergia. Além das mudanças climáticas, temos também outros problemas que são agravantes, como ácaros, pelos de animais de estimação, fungos, mofo, até o pólen das flores. Eles podem desencadear, então, assim, uma crise alérgica. Tanto no outono como no inverno, é comum ver o aumento de queixas de pessoas com obstruções nasais, dores de garganta, de ouvido, dores de cabeça, dificuldades para dormir. Ao entrarmos em contato com partículas, substâncias tóxicas e irritantes, essas podem vir a prejudicar o nosso funcionamento, até mesmo dos pulmões. Por isso, o nosso nariz, funciona como um verdadeiro filtro para o nosso sistema respiratório. Ao entrar em contato com essas substâncias ou partículas, ocorre uma reação para tentar impedir que essas não entrem em nossos organismos. Então, aí surgem as famosas ites. Vamos ver como cada uma delas são? A rinite é uma inflamação ou a disfunção da mucosa do revestimento nasal, caracterizada por alguns sintomas, como nariz entupido, coriza, espirros, coceira no nariz, na garganta e nos olhos, problemas de sono e dificuldades de concentração. A rinite, ela é uma doença inflamatória das mucosas do nariz, com causas que podem ser alérgicas ou não. Em ambos os casos, os sintomas são bem parecidos. A rinite alérgica é um dos quadros clínicos mais comuns entre os brasileiros. Em geral, ela é caracterizada por casos crônicos e recorrentes. Cerca de 10 a 25% da população brasileira sofre de rinite alérgica. A rinite também pode ser da parte hereditária, porém ainda não temos muito conhecimento de como essa parte hereditária ela age. Mas a rinite alérgica, ela pode ser ou vir a ocorrer quando entramos em contato com determinados gatilhos. Gatilhos esses como pelos de animais, descamação da pele, mofo, pólen, perfume, fungos,
alguns alimentos, medicamentos, bactérias, vírus, mudanças bruscas de temperaturas, contato com ácaros, com poeira doméstica, entre outras coisas. A rinite alérgica ocorre quando o nosso corpo ele reage de uma forma exagerada ao entrar em contato com essas determinadas substâncias ou com esses gatilhos. A rinite, de causas não alérgicas, elas podem ser provocadas por infecções causadas por vírus, bactérias ou fungos, por alguns tipos de medicamento, hormônios e problemas como refluxo, sinusite. Qual é a diferença entre rinite e sinusite? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a rinite e a sinusite não são as mesmas coisas, embora apresentar sintomas parecidos. Conforme dissemos, a rinite ela consiste em uma inflamação na mucosa nasal. Já a sinusite, ela é a inflamação dos seios paranasais, mais especificamente das cavidades que estão situadas ao redor do rosto, como as bochechas, entre os olhos, a área também acima dos olhos. Os principais sintomas da sinusite são cefaleias, obstruções e secreção, podendo ocorrer ou não sangramento nasal. Sinusite. Qual é a diferença entre rinite e sinusite? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não são a mesma coisa, embora apresentar sintomas parecidos. Conforme dissemos, a rinite ela consiste na inflamação da mucosa nasal. Já a sinusite, ela é uma inflamação dos seios paranasais, mais especificamente das cavidades que estão situadas ao redor do nosso rosto, como as bochechas, entre os olhos e acima dos olhos. Os principais sintomas da sinusite estão a cefaleia, obstrução e secreção, podendo até mesmo ocorrer o sangramento nasal. Geralmente, a sinusite ela é provocada por vírus, e é por isso que é muito comum durante as crises de gripe, mas também ela pode ser ou surgir devido ao desenvolvimento de bactérias nessas secreções nasais, que ficam presas no interior desses seios nasais. Mas isso acontece logo após a alergia. Tendo crises de alergia, costuma ficar secreções. E essas secreções também, então, elas podem vir a ter bactérias, ocasionando assim a sinusite. A sinusite, ela é definida por dois tipos. A aguda, que geralmente decorre de um processo inflamatório iniciando no nariz e pode durar até 12 semanas, com desaparecimento total ou completo após o tratamento, e a crônica. A crônica é quando ultrapassa este período. A sinusite aguda, ela costuma ocorrer com dor de cabeça na área do seio da face mais afetado ou comprometido. A dor ela pode ser forte, empontada, pulsátil, ou uma sensação de pressão ou peso na cabeça. Na maioria dos casos da sinusite aguda, ela surge obstrução nasal com a presença de secreção amarela ou esverdeada ou sanguinolenta, ou seja, com sangue, né, ali no meio daquele catarro ou daquela secreção, que dificulta, assim, a respiração. Também vem com febre, cansaço, coriza, tosse, dores musculares, perda de apetite. Costumam estar presentes na sinusite aguda. Na sinusite crônica, os sintomas são os mesmos, porém variam de intensidade. A sinusite crônica ela pode apresentar também um subtipo chamado de polipose nasossinusal, quando a mucosa nasal e os seios da face têm a predisposição a terem pólipos. Esses pólipos eles obstruem os ossos da drenagem dos seios da face, favorecendo assim o acúmulo de secreções e infecções bacterianas. A sinusite crônica ela é caracterizada principalmente pela dor forte e pulsátil na região entre os olhos e também pela sensação de pressão na cabeça. Não podemos deixar de falar da rinocinusite,
que é essa rinocinusite? Podemos dizer que é uma junção tanto da rinite como da sinusite. Por quê? Porque é a junção dessas alergias anteriores. Na realidade, ela trata-se de um processo inflamatório, tanto na mucosa nasal como nos seios paranasais. Essa resposta inflamatória, ela representa uma reação, um agente físico, químico ou biológico, como bacteriano, fungicida ou viral, mas também pode ser decorrente de mecanismos alérgicos. Podemos ter um episódio da rinite isolado ou que pode estender-se para os seios da face, caracterizando assim a rinocinusite. Os sintomas mais comuns são o inchaço da mucosa, a obstrução nasal, coriza, espirros, seguido de coceira no nariz, na garganta e nos olhos. Bronquite e asma. Qual é a diferença entre o bronquite e a asma? A principal diferença é que a asma ela é desencadeada por um processo alérgico e a bronquite ela costuma agir de uma infecção provocada por um vírus ou por uma bactéria. A asma ela ocorre em um quadro constante, alterando entre períodos de melhora e de crises. A bronquite ela já se trata-se de um quadro isolado, cujo principal sintoma é uma tosse seca, sem secreção. Já a diferença entre a asma e o bronquite crônica são mais difíceis de determinar, pois os sintomas eles são muito parecidos. Assim, a principal distinção é que, na maioria dos casos de asma, considerando de origem alérgica com um importante componente genético, as crises elas duram só alguns dias e retornam depois de algum tempo e se restringe às vias aéreas e tende a cessar sozinhas depois de alguns anos. Mas no caso do bronquite, o bronquite crônico, os sintomas eles são constantes, permanecendo por mais de 3 meses no ano. Além disso, trata-se de uma doença que piora, tem uma piora progressiva e que, sem o devido cuidado, ela pode comprometer a capacidade respiratória. A bronquite é um tipo de inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios, que são os responsáveis por conduzir o ar que entra pelo nariz até os pulmões. As causas do bronquite são diversas, sendo que essa condição ela pode ser desencadeada por uma bactéria ou por um vírus. O bronquite é uma inflamação dos brônquios, como eu disse, né, que leva o ar até os pulmões, cujos principais sintomas do bronquite são a tosse, o chiado no peito, o excesso de muco. Essa produção exagerada tem o objetivo de fechar esses brônquios para impedir a entrada de agentes irritantes no organismo. Alguns dos sintomas do bronquite são cansaço, falta de ar, o chiado no peito, como eu disse, a tosse, a secreção em excesso ou o catarro em excesso. Asma é uma doença crônica que acomete as vias respiratórias, principalmente os brônquios, fazendo com que esses brônquios eles fiquem inflamados, inchados e produzam muco ou secreção em excesso. As crises elas comprometem diretamente a respiração. Na asma, o expirar ele se torna mais difícil do que o inspirar. Uma vez que o ar viciado ele permanece nos pulmões, ele vem provocar, assim, aquela sensação de sufoco, coisas que todos que têm asma sentem. Também ocorre uma resposta de fatores externos, ou seja, a asma ela pode vir, assim, a dar suas crises por excesso de exercício físico, por estresse, por ansiedade, pelo ar frio e seco, como a gente estava falando do outono, né, que vem a piorar, porque é um ar muito frio e seco, e que esse clima ele tende a piorar essas crises da asma, principalmente se essa doença ela não estiver sendo tratada adequadamente. Nesse caso, o ar frio e seco, ele vai inflamar, desidratar a mucosa e mais ainda as vias respiratórias. A asma ela causa os seguintes sintomas, que são a falta de ar, dificuldade para respirar, a sensação de aperto no peito, o peito pesado, o chiado no peito, tosses.
As gripes e os resfriados também podem agravar a crise de asma. A asma, ela é muito frequente e tem afetado aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Na vida de algumas delas, a condições da asma, ela possui impacto menor. Já em outras, a doença pode interferir nas atividades diárias, no seu dia a dia. Segundo o DataSUS, que é o banco de dados do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, ocorrem no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente devido à asma. E a asma, ela é a terceira ou quarta causa de hospitalizações pelo SUS, dando um total de 2,3% do total de pessoas que são internadas. Alguns de vocês aqui se identificaram com esses sintomas? Então, vamos ver o que fazer para melhorar? Vamos começar por alguns gatilhos. Alguns a gente até já mencionou aqui na nossa conversa, mas vamos falar mais um pouquinho deles. Temos os exemplos de pólenes. Pólenes, animais de estimação, devido aos pelos que eles saltam, a fumaça de cigarro, infecções virais, poluentes do ar, mofo, gases químicos, inseticidas, poeiras, exposição ao ar frio e seco, eles podem ser o gatilho para suas crises alérgicas. Até mesmo alguns tipos de alimento. Gente, até mesmo alimentos podem ocasionar esses gatilhos. Ou seja, quando a gente notar que estamos entrando numa crise, podemos começar, assim, a restringir esses gatilhos. Inclusive, também restringir alguns tipos de alimentos para garantir, assim, a recuperação mais rápida e um processo menos impactante na nossa crise alérgica. Mas antes de partir para uma lista de alimentos que pode desencadear, então, assim, essas alergias, eu quero que vocês saibam que não precisa abolir definitivamente esses itens a seguir, no caso. A gente pode consumir, mas com moderação. E sempre que possível, substituí-lo por uma outra alternativa. Vamos começar com o exemplo dos fast food, que são os enlatados, as bolachas, os embutidos, embora eles sejam práticos para quem tem uma rotina apertada. Ingeri-los em excesso faz mal à saúde. Isso porque os ingredientes, como nitrados, conservantes, corantes e sulfitos, eles estimulam o quadro alérgico e fazem parte dessa composição desses alimentos. Temos também o leite e seus derivados. Eles podem desencadear as crises, pois a caseína, que é a proteína presente nesse tipo de alimento, ele pode ser o responsável por deixar o muco das vias respiratórias mais espesso. Desse modo, atrapalha-se a respiração dos alérgicos e aumenta o desconforto. Evite o consumo excessivo. Inclusive, os suprimentos de caseínas, que têm muitas finalidades de ajudar o desenvolvimento da massa muscular. Aqueles que estão malhando também, né, que usam muito essas proteínas, dá uma paradinha na hora que vê que está dando a crise. Esses alimentos, eles possuem isso e pode vir a piorar a crise alérgica. Bebidas alcoólicas também podem ser gatilhos para essas crises alérgicas. O excesso da bebida alcoólica, ela estimula a vasodilatação e a obstrução nasal e coriza. Sintomas típicos ali da rinite. Portanto, se for beber álcool, capriche também na ingestão de água para se manter hidratado e evite os efeitos do drinks, cervejas e assim por diante. Chocolate, gente. O chocolate também. Pois é. Infelizmente, para quem gosta de chocolate, o chocolate é um potencializador de alergias. Além do açúcar refinado, outros ingredientes como leite, nozes, amendoim e conservantes são capazes de inflamar as vias respiratórias e causar, assim, os desconfortos. Temos também o refrigerante, café ou bebida que contenha cafeína, trigo, alimentos com glúten. A recomendação ela é feita pois esses alimentos eles necessitam de uma libertação maior de CO2 para a digestão, o que implica
em mais esforço pulmonar, o que não é recomendado durante as crises de bronquite, devido à dificuldade em os órgãos, né, que ali ele se concentra. Então, também evite esses tipos de alimentos. Alimentos também muito temperados ou quentes, né, apimentados. A primeira impressão desses alimentos é que podem ajudar a desentupir o nariz, principalmente se forem muito quentes e apimentados. Porém, eles podem provocar a chamada rinite gustativa, levando-os a espirros, a coceiras. Então, gente, para evitar essas crises alérgicas, além de evitar o que já recomendamos, também temos que deixar os cômodos da casa bem abertos, arejados, a roupa de cama limpa, para evitar assim, um acúmulo de poeira. Deixar o sol penetrar ao máximo dentro da sua casa. E o que pode ajudar você, que me ajudou e tem ajudado muitos, que eu também conheço, foi os óleos essenciais. Você sabia que a aromaterapia ela é eficaz no tratamento de sinusite, rinite, bronquite e asma? E até mesmo em resfriados e gripes? Agora eu vou citar para você quais são os melhores óleos essenciais para esse tipo de problema respiratório. Pois a aromaterapia ela é capaz de dilatar as vias respiratórias, facilitando assim a passagem do ar. Além do mais, a aromaterapia ela é natural, também ajuda a combater os vírus, as bactérias e fortalecer assim o sistema imunológico. Óleo essencial de eucalipto. O óleo essencial de eucalipto é um dos mais recomendados para doenças do trato respiratório. Ele tem a função analgésica e anti-inflamatória. Os seus princípios ativos, que é o mento e a cânfora, produzem a sensação refrescante na mucosa nasal, promovendo assim o alívio da congestão nasal. E, ao mesmo tempo, ele melhora a respiração. O seu poder antihistamínico diminui aparecimentos de alergias sazonais, alivia sintomas provocados por resfriados, gripes, constipações, rinite, sinusite, bronquite, asma, tosse, brônquios e pulmões inflamados, coceira no nariz, dores de cabeça. O óleo essencial de eucalipto, ele é descongestionante, ele é broncodilatador, antiviral, expectorante, bactericida, antisséptico. Ele melhora a função respiratória e promove a absorção do oxigênio pelos glóbulos vermelhos. É útil em todos os distúrbios respiratórios, ajudando mesmo a bloquear também aquele muco produzido pelo organismo e a reduzir assim a viscosidade desse muco, tornando mais fácil a expulsão. Ou seja, ele é responsável por fluidificar essa secreção. O óleo essencial de eucalipto também atua como estimulador da nossa imunidade. Ajuda até mesmo em casos de pneumonia. O óleo essencial de hortelã-pimenta. Ele é um estimulante, purificante, revigora o corpo. Esse óleo essencial de hortelã-pimenta, ele possui diversos usos, como combater infecções bacterianas, entre outros benefícios. Ele contém o mento, um composto que afeta os receptores do muco do nosso nariz, ajudando assim a abrir as vias respiratórias e limpar esse muco. Combate também as bactérias. O óleo essencial de hortelã-pimenta tem propriedades antihistamínicas e expectorantes que podem nos ajudar, sobretudo a controlar a congestão e a irritação. As suas propriedades antioxidantes promovem a limpeza das vias respiratórias e, ao mesmo tempo, ele controla a inflamação. Ao inalar o óleo essencial de hortelã-pimenta, vai ajudar a diminuir o excesso de produção de fluidos. Ele também é antisséptico e expectorante, benéfico no caso, então, da congestão nasal, como rinite, sinusite. Ele também tem uma ação vasoconstritadora. Ele ajuda a desobstruir as vias nasais e aliviar as inflamações na garganta. Os óleos essencial, no caso, né, que a gente está falando da hortelã-pimenta, ele atua como expectorante, proporcionando assim um alívio para os resfriados,
tosse, sinusite, asma, bronquite, como a gente tem falado. Além também de ser um bom expectorante e expelir esse muco e diminuir a tosse. O óleo essencial de pimenta, hortelã-pimenta, ele tem a capacidade de abrir as vias aéreas, agindo como um descongestionante natural. Serve também para alergias sazonais. O óleo de hortelã-pimenta, ele é recomendado como antisséptico, expectorante, antimicrobiano, antifungicida, antiviral. Ele também pode ser recomendado como anestésico, antialérgico, antioxidante, antigripal, fluidificante, combatendo assim os resfriados, as gripes e esses outros ites, como a gente tem mencionado. Ele também ajuda na febre, na eliminação da secreção. Ele é anti-inflamatório. Ele ajuda também nos problemas não só das vias aéreas, mas também na garganta, como infecções, né, na garganta, que muitos também vêm a ocasionar devido a esses problemas alérgicos. Óleo essencial de limão. O óleo essencial de limão, ele tem um cheirinho, um frescor cítrico e herbal, que purifica o ar. O óleo essencial de limão, ele fornece uma quantidade significativa de vitamina C e outros compostos que beneficiam a nossa saúde, principalmente a nossa saúde pulmonar. É por isso que a ele são atribuídas propriedades anti-inflamatórias, bactericidas, expectorantes e broncodilatadoras. O limão, de uma forma geral, ele é muito benéfico, principalmente na manutenção e na recuperação da saúde. Por ser rico em vitamina C, o óleo essencial de limão, ele combate os problemas respiratórios, como alergias, gripes, resfriados. Ele também é um excelente oxidante. Ele contribui na absorção de ferro pelo nosso organismo, ajudando assim também a aumentar o nosso sistema imunológico. O óleo essencial de limão, ele é anti-inflamatório, analgésico, antidepressivo, combate as doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, sinusite. Ele também trata dores de cabeça. O óleo essencial de limão, ele ajuda na drenagem do sistema linfático e contribui, assim, para a superação de problemas respiratórios. Ele é bastante eficaz contra a congestão e o muco causado pelas alergias. Estudos realizados mostraram que o óleo essencial de limão, ele inibe o crescimento de bactérias, até mesmo podendo matar as bactérias ou eliminar do ar esses gatilhos que promovem a alergia. Ele reduz os sintomas das doenças respiratórias e estimula o sistema imunológico, tendo assim a sua função anti-inflamatória. Ele diminui até 70% de chances do desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas, como bronquite e asma. Óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele tem um efeito calmante e relaxante e é considerado um sedativo natural. Alivia em casos de agitação. Essa agitação causada pelos sintomas da alergia. Devido a essas características da lavanda, ela também tem bons resultados no controle de reações alérgicas e nível respiratório, como a gente já está mencionando aqui, a rinite, a sinusite, a asma, o bronquite. Comprovou-se que através de um eletrocefalograma na Escola de Medicina, na Universidade de Miami, que o óleo essencial de lavanda, ela aumenta as ondas beta, que promove, então, assim, o estado de relaxamento. O óleo essencial de lavanda, ela tem uma ação também anti-inflamatória, analgésica, antisséptica e combate também a tosse. Ela possui propriedades benéficas para a nossa saúde, tanto física como emocional. No caso da sinusite, da rinite, da asma e do bronquite, ela pode relaxar, ajudando assim a dormir e aliviar os sintomas que vêm junto com essas alergias, que são a irritabilidade, congestão nasal, as dores de cabeça, o mal-estar e assim por diante. Óleo essencial de tomilho. O óleo essencial de tomilho, ele é um produto anti-inflamatório, expectorante, que apoia o tratamento das alergias e os problemas respiratórios.
Seus componentes ativos, como timol e carbacol, promovem o alívio nas vias respiratórias irritadas, que por sua vez também controla assim o muco. O óleo essencial de tomilho, ele possui propriedades antibióticas e antifúngicas, que ajudam a fortalecer a resposta do corpo ao sistema imunológico. É um dos antissépticos e antimicrobianos mais fortes conhecidos na natureza. O sistema respiratório, ele está entre os mais beneficiados pelo uso desse óleo essencial de tomilho. É que por ter uma ação expectorante, as substâncias que ajudam a combater a inflamação, ele ajuda também a tratar, a diminuir as chances de aparecimento de doenças respiratórias, como bronquite, asma, alergias, resfriados, sinusites. O óleo essencial de tomilho, ele tem uma ação também sedativa, bactericida e propriedades antissépticas que podem tratar infecções, eliminar fungos e outros micro-organismos. O óleo essencial de tomilho, ele é rico numa substância com ação anti-inflamatória. Ele é expectorante, que ajuda a eliminar o excesso da secreção das vias respiratórias e combater a tosse causada por resfriados, por bronquite, inflamação também da faringe. Ele é antisséptico e expectorante, como eu já disse. Reduz também a dor de cabeça, reduz a mucosidade. O óleo essencial de tomilho, ele ajuda a limpar os seios nasais, a passagem respiratória. Ele tem efeito positivo contra o bronquite, a asma crônica, a congestão, resfriados, sinusites, alergias sazonais e mostram também eficácia contra os sintomas como tosse, febre, secreção. Óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, ele possui propriedades antissépticas, antibacterianas e anti-inflamatórias, antiviral e analgésicas. Além de ajudar a estimular também o sistema imunológico e a combater infecções, tais como sinusite, que é a inflamação dos seios da face e as bactérias que causam, então, a sinusite. Esse óleo essencial de melaleuca, ele ajuda, pois essas propriedades ajudam a diminuir, a reduzir a inflamação e a prevenir a infecção dos seios da face. O óleo essencial de melaleuca, ele tem ação antimicrobiana, que inibe o crescimento de bactérias, fungos e vírus no organismo. Ele é um grande aliado aos problemas respiratórios. Então é isso. Eu falei sobre algumas crises alérgicas ou doenças respiratórias, mas também falei sobre alguns gatilhos que podemos evitar que essas crises comecem. Falei também de alguns alimentos que devemos evitar nessas crises. E falei dos óleos essenciais, esses que nos ajudam a nos livrar dessas crises. Vamos então colocar tudo isso em prática? Usar os óleos essenciais, evitar esses gatilhos, e assim vamos ter um outono mais leve, mais confortável. Espero que você, assim como eu, coloque isso em prática. Gente, vou ficar por aqui e até mais.